E aí pessoal, tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo e hoje vamos aprender a resolver um problema quando a ponte de Wheatstone está desequilibrada. Vem comigo. Bom, tá aí o nosso problema, né? E que a questão dá todos esses resistores, dá para a gente a bateria e pede para que a gente determine qual é a corrente que está saindo dessa fonte, né, dessa bateria. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa calcular a resistência equivalente desse circuito e a gente vai precisar de uma técnica nesse tipo de questão, que é a da transformação delta estrela. Como é que ela funciona, né? E por que a gente precisa dessa transformação? A gente sabe o seguinte, essa ponte de Wheatstone vai estar equilibrada se a multiplicação cruzada dos resistores for igual. Ou seja, está equilibrada, não vai passar corrente nesse resistor R3 se R2 vezes R4 for igual a R1 vezes R5. Pelos dados da questão, a gente percebe que isso não é verdade, porque R2 vezes R4 dá 8 vezes 1,2 e R1 vezes R5 dá 10 vezes 1. Aqui vai me dar 9,6 e desse lado dá 10, ou seja, não é uma igualdade, logo essa ponte não está equilibrada, portanto, vai passar corrente nesse resistor R3. E aí, bom, resolver esse problema fica um pouco mais difícil do que resolver o problema quando a ponte está equilibrada. E para isso a gente vai precisar realizar a transformação delta estrela. E como que se dá essa transformação? Né? Da seguinte forma, ó. Transformação delta estrela, né? Ou delta y, tanto faz como é que você vai chamar. A ideia é a seguinte, imagina que eu tenho aqui um triângulo, por isso delta, né, da letra grega, delta. Aí aqui tem esse resistor, um outro resistor aqui, e esse outro resistor aqui. Eu vou dar nome para esses pontos aqui, esses potenciais. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Esse resistor é o resistor R1, esse resistor é o resistor R2 e esse resistor é o resistor R3. O que eu quero fazer? Eu quero transformar esse circuito num circuito que vai ser equivalente. Então eu tenho que manter esses três pontos aqui, esses três potenciais. Aqui o A, aqui o B e aqui o C. Então existe um ponto aqui central em comum que vai unificar, vai unir, né, esses meus resistores. Esse cara aqui eu vou chamar de RA, esse cara aqui eu vou chamar de RB e esse cara aqui eu vou chamar de RC. Note que uma outra forma da gente desenhar esse probleminha é colocando esse nosso estrela dentro do delta, dessa forma aqui. Bota aqui. Aqui é o A. Copia esse aqui. E cola aqui dentro. Diminui um pouquinho. Agora aumenta só um bocadinho. E dá uma roubadinha, né? Bota esse ponto para cá, esse potencial para cá. Então, note que esse resistor RA, esse daqui, ele vai ficar entre o resistor R1 e o resistor R3. Da mesma forma que o resistor RB vai ficar entre o resistor R1 e R2. Da mesma forma que o resistor RC vai ficar entre o resistor R3 e R2.
Então, a gente pode reescrever esses resistores da seguinte forma. Eu quero fazer a transformação delta para a transformação estrela. Então, eu vou escrever os resistores RA, RB e RC em função dos dados R1, R2 e R3. De tal maneira que o resistor RA ele vai ser a multiplicação dos adjacentes, no caso o RA é esse aqui, né? Então, a multiplicação dos adjacentes a ele, R1 e R3, sobre a soma dos outros. R1 mais R2 mais R3. Da mesma forma, o RB. Ele vai ser a multiplicação dos adjacentes a ele. Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 mais R3. E o resistor RC, da mesma forma, é a multiplicação dos adjacentes R2 e R3 sobre a soma dos resistores. Quando a gente fizer essa transformação, aquele problema vai ficar um pouco mais simples de ser resolvido. Então, olha só. Vou redesenhar esse circuito aqui. Eu tenho essa bateriazinha aqui de 30 volts. Esse circuitinho aí. Vou dar uma aumentadinha. Só para ficar bonitinho. Aí desce aqui, né? E ainda temos esse resistor aqui do meio. Esse daqui é o R2. R2 vale 8 ohm. Esse daqui é o R1. E o R1 vale 10 ohm. Aqui é o R3, que vale 2 ohm. Aqui é o R5, que vale 1. E aqui é o R4, 1,2. Então, nota o seguinte. A gente acabou de ver como é que se faz essa transformação delta-estrela. Então, como que eu transformo o triângulo nessa figura aqui azul, nessa estrelinha, ou Y, se você preferir. Então, o que eu vou fazer é destacar esse triângulo aqui, ó, e eu vou substituir ele por esse aparato aqui, ó. Um resistor que vai estar aqui, um que vai estar aqui, e um outro que vai estar aqui. É para dar nome, vou chamar esse aqui de RA, RB, e esse aqui de RC. E aí a gente pode calcular da seguinte forma, né? O do meio é a multiplicação dos adjacentes dividido pela soma dos três, né? Então, eu acabo de descobrir que o RA vai valer 8 vezes 10 sobre 8 mais 2, 10. Mais 10, 20. Corta um zero. 8 sobre 2, 4 ohm. O RB, por sua vez, vai valer 8 vezes 2 sobre 20. O 2 aqui corta, dá um 10 aqui embaixo. 8 dividido por 10, 0,8 ohm. E o RC
vai ser 2 vezes 10 sobre 20, né? Dá 1. Bom, fechou? Dessa forma, vamos calcular como é que fica essa nossa brincadeirinha aqui. Vou reescrever esse circuito aqui em preto, colocando essa estrelinha em azul aí, que a gente acabou de calcular. Então, vai ficar uma parada mais ou menos assim. Esse aqui vem. Esse daqui também. Esse daqui não vem mais. Porque vai entrar aqui um azul. Esse azul daqui é o RB, que vale 0,8. Esse daqui, deixa eu prolongar aqui um pouquinho. Esse daqui é o RC, que vale 1. E existe um aqui em cima, que é o RA, que vale 4. Bom, certo? Pô, dessa forma, melhorou um pouquinho para a gente aqui. Por quê? Esses caras aqui, esses dois resistores, eles estão em série. Assim como esses dois daqui estão em série. E aí esse nosso circuito pode ser reescrito da seguinte maneira. Copiar, colar. Tenho esse azulzinho que vem para cá, que é o de 4 ohm. Aí desse azulzinho tenho esse ramo, depois junto aqui. Esses dois que estão em série dá 1,8, né, a resistência equivalente, e esses dois em série, 2,2, a resistência equivalente. Esses dois aqui estão em paralelo, e esse paralelo vai estar em série com 4. Então, vamos fazer a resistência equivalente desses dois aqui, que é produto pela soma, né? Quando eles estão em paralelo, tem 2. Então, eu vou chamar isso daqui de REC 1, resistência equivalente 1. Essa REC 1 vai ser 1,8 vezes 2,2 sobre 1,8 mais 2,2, que dá 4, né? Isso aqui é 18 vezes 22 sobre 10 vezes 10 vezes 1/4. Forma rápida de a gente fazer conta, né? Só melhorei aqui esse número decimal. Então, 4 com 22 dá por 2, aí aqui dá 11 e aqui dá 2. 2 com 18 dá um 9 aqui, então esse aqui vai me dar 99 sobre 100. 0,99, né? Aí esse resistor 0,99 vai ser substituído no lugar desses dois por um único, né? Aqui, de 0,99 ohm, que está em série com esse resistor de 4. Então, vou fazer nesse quadradinho aqui, ó, a resistência equivalente do nosso circuito, 4,99. Aí, para fazer uma continha um pouco mais bonitinha, eu vou aproximar isso daqui para 5 ohm, 4,99, é quase 5. Então, qual é de fato a corrente que está saindo aqui, né,
dessa nossa bateria, lembrando que esse sentido aqui que eu estou colocando é o sentido convencional da corrente, é só usar a primeira lei de Ohm, que diz que U é R vezes I. Então, essa corrente vale U sobre R, que é 30 dividido por 5, 6 amperes. Valeu? Espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Ajuda demais a gente. E eu não demonstrei para vocês, né, por que a gente pode fazer a transformação delta estrela dessa forma. Se vocês quiserem ver isso, deixa aí nos comentários também, por favor. Valeu? Até a próxima.